Microcontrole. Olá, professor, boa noite, tudo bem? Eu vou apresentar aqui o trabalho da equipe 1, tá, da disciplina de microcontroladores e aplicações. Tá? Nesse projeto nós vamos falar sobre trena digital. Tá? A gente vai medir distâncias aí com o sensor ultrassônico HC-SR04. E as informações serão mostradas em um display LCD de 16 colunas por 2 linhas. E também vamos utilizar o Arduino para fazer o controle desse sensor. O material que a gente utilizou nesse projeto foi um sensor ultrassônico de distância, modelo HC-SR04, um display LCD de 16 colunas por 2 linhas, um potenciômetro de 1K, tá, para ajustar aqui a intensidade do display, da resolução, da cor do display, tá, um resistor de 500 ohms e o próprio Arduino, tá, Uno R3. Esse daqui é o sensor, tá, ultrassônico. Ele é bem simples. Ele basicamente tem dois sensores aqui, tá? Se a gente for definir aqui, colocar uma definição, esse lado esquerdo aqui seria os alto-falantes, o alto-falante no caso, e o lado direito aqui seria o microfone, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Ou seja, desse lado esquerdo, ele emite um som, tá? E do lado direito, ele capta o retorno desse som que foi emitido aqui. Ou seja, quando ele emite o som e bate em um objeto, tá? Ele retorna um eco, tá? Que vai ser lido por esse sensor aqui do lado direito, tá? Vai ser captado por esse sensorzinho aqui, tá? Então eu defini aí como se fosse um alto-falante e um microfone, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui, ó, nós temos 4 pinos, tá? Onde o lado esquerdo é alimentação 5 volts, tá? E o lado direito aqui é o ground, tá? E esses dois pinos do meio é o trigger e o eco, tá? O que seria o trigger? O trigger seria a saída, tá, do sinal, onde ele vai jogar aí uma frequência no ar, para poder calcular a distância, Esse sinal vai ecoar pelo ar, até se chocar com o objeto e vai retornar essa frequência gerada pela colisão, e vai ser captado aqui pelo eco, tá? Que vai ter a entrada aqui por esse pino aqui, tá? Então, aqui, ó, é uma ilustração de como é que isso vai funcionar, tá? Aqui do lado direito, nesse caso, ele está emitindo o sinal, tá? Bateu no objeto e retornou, tá? Lembrando que a velocidade do som, ele está estimado aí em 343 metros por segundo, tá? Então é uma velocidade muito rápida, tá? E quando eu for apresentar o código do projeto, eu vou mostrar onde é que isso aqui vai entrar, tá? A velocidade do som para poder fazer o cálculo da distância, tá? Aqui é o nosso projeto feito no Tinkercad, tá? Que a gente planejou ele nesse formato aí, onde tem aqui o Arduino, tá? Aqui o sensor ultrassônico e o display, tá? E esse potenciômetro aqui, ele serve apenas para escurecer ou aumentar o brilho aqui desse display. Eu vou passar aqui pro Tinkercad para poder explicar como é que o funcionamento dele. Então, aqui é a tela do Tinkercad, tá? Onde está o nosso projeto.
Aqui, como eu disse anteriormente, né, a gente utilizou aqui um Arduino, um LCD, tá, 16x2 e o sensor ultrassônico. Tá? E aqui a gente também colocou um potenciômetro para ajustar o brilho do LCD. Eu vou inicializar o, o, o circuito aqui para a gente ver ele em funcionamento. Vocês podem ver aqui que quando a gente liga, ele aparece uma tela aqui de iniciando, né, treina digital. E depois ele aparece em seguida as distâncias onde o objeto que está em frente a esse sensor aqui se encontra. O funcionamento desse circuito ele é bem básico, tá? Aqui o sensor ultrassônico ele é interligado no Arduino por duas portas, tá? Aqui no pino trigger do sensor, que é o pino de entrada, tá? Para o sensor, tá? E aqui de saída para o Arduino, tá? Onde ele vai mandar um sinal para o sensor para ele poder emitir o som, tá? E aqui o eco, o pino eco, é o pino de saída do sensor e vai entrar aqui no pino 10 do Arduino, que aqui nesse caso no Arduino vai ser um pino de entrada. Tá? Então, o funcionamento básico, como já foi explicado desse sensor, ele funciona emitindo um som até que esse som aqui, que é emitido por esse lado esquerdo aqui, que eu vou denominar de alto-falante, tá? Ele vai expelir um som, tá? E vai emitir uma onda, tá? Uma onda magnética que vai colidir com um objeto, tá? Vou abrir aqui para mostrar mais ou menos como funciona, tá? Então aqui ele está emitindo som, tá? Ele colide com esse objeto que está aqui na frente e o resultado dessa colisão vai gerar uma onda, uma frequência de retorno, tá? E vai viajar até aqui nesse outro sensor de entrada, que vamos denominar como microfone, tá? Que vai ser a entrada do sensor. Então, o funcionamento básico emite o som, bate no objeto e esse som, né, que quando é colidido com o objeto, ele retorna com uma frequência, né, para o sensor. Esse tempo de viagem entre a emissão do som, a colisão e o retorno, ele tem um fator que multiplica por essa velocidade da viagem, que quando multiplicado ele vai nos retornar a distância, tá? Eu vou explicar isso melhor aqui dentro do código. Então aqui, como é que funciona, tá? Toda vez que eu mexo aqui nesse objeto, tá? A distância é alterada. Vocês podem ver que aqui, ó, no display, a distância vai alterando. Aqui no display a gente colocou duas unidades de medida, tá? O centímetro e o metro. Então, toda vez que esse objeto se distancia, esse valor aqui aumenta. E toda vez que ele se aproxima do sensor, o valor aqui diminui, tá? Então, o funcionamento básico desse sensor é esse, tá? Emitiu o som, colidiu com o objeto, tá? Retorna e ele calcula a distância da velocidade que ocorreu essa viagem do som entre o sensor, a colisão e o retorno. Tá? Então aqui, como eu expliquei, esse potenciômetro aqui ele serve apenas para ajustar, tá, o brilho do display. Vocês podem ver aqui no display, ó, que quando eu aumento a potência, a resistência, ele vai se apagando. E quando eu diminuo a resistência, ele vai aumentando o brilho. Então, o funcionamento básico dele é esse. Tá? Vamos aqui para o código agora.
Aqui no código, essa primeira função aqui, tá? Ela é responsável por fazer o funcionamento do sensor, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa primeira função, que a gente denominou dentro dela aqui dois variáveis, tá? O trigger e o echo. Esse trigger nada mais é referente a esse pino do microcontrolador, tá? O pino 13. E essa outra é o echo, tá? Que é o pino 10, certo? E aqui, essa próxima linha, ele vai servir para evitar que fique algum ruído aqui nos sensores antes de ele emitir o som que vai fazer a medição. Tá? Então, aqui é basicamente um cuidado para não ter ruído. Tá? Ele vai deixar essa saída aqui de entrada do sensor em baixa por 2 microsegundos, tá? Apenas para evitar que vai ter algum ruído. Tá? E logo em seguida, ele coloca essa saída aqui em alto, tá? Por 10 microsegundos. Esse tempo aí é suficiente para ele emitir um áudio, emitir um som, né? Para chegar até o objeto e retornar. Tá? Na verdade, 10 microsegundos é apenas o tempo que ele leva para emitir o áudio, tá? Emitir o som. E aí, quando ele manda esse som, tá? A próxima linha aqui já é ele já desliga, né? Coloca ele em baixa. E aí ele habilita a outra porta aqui, a outro pino, que é o eco, tá? Que é ele é o tempo que ele vai levar para esse som retornar, tá? Então aqui ele vai pegar esse valor, esse tempo, né, que ele levou para retornar, vai armazenar aqui dentro dessa variável e posteriormente ele vai pegar essa variável aqui e vai pegar o valor do tempo que ele percorreu, tá? E vai multiplicar por esse fator. Quando ele multiplica por esse fator aqui, ele já nos dá o valor em centímetros, tá? Então, esse fatorzinho aqui, tá, já é um valor fixo aí que multiplicado pelo tempo de retorno, ele já chega na nossa determinante que é centímetros. Aqui no include, tá? Ele é uma biblioteca que a gente vai incluir aqui para trabalhar com LCD, tá? Aqui são a gente vai inicializar o LCD e informar para ele que a gente vai trabalhar com essas entradas aqui essa vai se comunicar através desses pinos aqui no Arduino. Essa função aqui, essa primeira função, ela vai simplesmente inicializar o LCD. A gente fez isso daí só para mostrar a inicialização, né, como se ele estivesse carregando um sistema. Tá? Ele mostra essa tela aqui. A próxima função é a leitura, é mostrar os valores que o sensor tá calculando da distância. Tá? A gente fez aqui duas medidas, centímetros, tá? A gente joga dentro da variável centímetros essa função aqui de cima, ó, essa primeira função. Que agora a gente indicou para ela que essas variáveis aqui vão receber valores vindo da porta 13 e da porta 10. Tá? Então a gente indicou aqui ó, que os valores que eu vou querer receber para ele fazer o cálculo da distância vai vir da porta 10, da porta 13 e da porta 10. Tá? E aí ele vai pegar os valores que vão sair da porta 13 e porta 10, vão fazer o cálculo e vão retornar
esse valor aqui em centímetros para cá, para essa variável, tá? E aqui embaixo eu pego esse valor da variável centímetro e transformo ela para metro, tá? E armazeno aqui dentro dessa variável metro. E as próximas linhas são as linhas responsáveis por mostrar esses valores centímetros e metros aqui no display do LCD. Tá? E aí isso daqui fica em um loop, tá? Enquanto o display estiver ligado, ele fica sempre fazendo esse loop aqui, tá? Pega o valor que mostra lá na função, tá? Nessa primeira função aqui, tá? Que é responsável por fazer a leitura do objeto. E depois retorna para cá, né? Transforma em metro e mostra de novo no LCD. Então, toda vez que eu venho aqui, faço esse movimento, ele altera o valor aqui no display, né? E é quando ele está fazendo essa leitura aqui, dentro dessa função aqui, certo? Então, basicamente, esse é o nosso projeto, tá? Mostrando aí o funcionamento básico de uma trena digital, utilizando o sensor ultrassônico HC-SR04, tá? E mostrando essas informações digitais aqui no LCD. Tá? Nossa equipe agradece a oportunidade. Muito obrigado.